Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui, meus irmãos, para iniciar mais uma lição, a lição de juvenis, a lição de número 7, onde ele fala sobre Jonatas, o valor da lealdade. Meus irmãos, uma lição muito boa, né? O textuário da lição diz o seguinte: E disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre minha semente e a tua semente. Meus irmãos, nós vemos aqui que é uma lição muito boa. O primeiro capítulo fala sobre quem é Jonatas. O segundo capítulo aqui da lição fala sobre onde encontrar um Jonatas. O terceiro, não tem preço, certo? Então, é uma lição muito boa, né, para o nosso aprendizado. Vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, que o nome Jonatas, certo? O nome Jonatas vem do hebraico, certo? Que significa o Senhor tem dado, certo? Então o significado do nome Jonatas significa o Senhor tem dado, certo? Meus irmãos, começando essa lição, ela fala sobre lealdade e amizade, né? E a palavra lealdade significa consideração aos preceitos que dizem respeito à honra, à decência e à honestidade. Então, meus irmãos, lealdade é algo que vem de Deus, né? É algo que nasce do ser humano, mas que vem de Deus, né? Então, vou repetir: lealdade é uma consideração aos preceitos que dizem respeito à honra, à decência e à honestidade, certo? Vamos lá. E amizade? Qual o significado da palavra amizade? Né? Amizade, sentimento de grande afeição, simpatia e apreço entre pessoas, certo? Então, meus irmãos, nós temos que crer aqui, meus irmãos, nós não podemos nos deixar o nosso coração se contaminar com as coisas mundanas, porque o mundo, ele, como nós estamos estudando tanto na lição dos jovens, né, dos adultos, que falam que tá falando muito boa, na lição dos adultos fala sobre a sutileza do diabo para destruir a família, para destruir a verdade, para destruir o amor. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, se perdoe o barulho, porque esse horário é um pouco barulhento. Então vocês me perdoem. Então vocês vejam aqui que nós não podemos deixar nos contaminar pelas coisas mundanas, certo? Então, meus irmãos, tudo que vem de Deus é bom e agradável para a humanidade, certo? E não podemos deixar nos contaminar com essas coisas mundanas que só querem perverter a verdade, o juízo, a justiça, certo? Ou seja, meus irmãos, existe sim, nós temos que ter assim, hoje está muito banalizado essa amizade, né? As pessoas falam, amizade colorida, né? Essas coisas, porque está muito banalizado devido aos grupos homoafetivos. Mas, meus irmãos, uma amizade sincera, como é bom nós termos uma amizade sincera, né? Como é bom nós termos um amigo, né, para todas as horas. A mulher ter uma amiga, né, que pode contar tudo ali, uma amiga de confiança, uma amizade realmente leal, né? E o homem também ter um amigo, né? Eu me lembro quando era época de escola, né? Hoje na época de escola, às vezes a gente tinha aqueles colegas de classe, né? Mas tinha aqueles amigos que eram mais chegados, que a gente ia andar na rua com aquele grupinho de amigos, né? Era aqueles amigos para toda hora. Então, meus irmãos, como é bom quando a gente vê um amigo ou uma amiga, né, que a gente conhece e tem aquela afinidade, a gente se sente bem estar próximo a essa pessoa, porque é uma pessoa que demonstra quando a amizade é baseada na lealdade. Aí sim, ela é benéfica, certo? Então, meus irmãos, a amizade, certo? A amizade, quando é baseada na lealdade, é benéfica para o ser humano, é benéfica para nós seres humanos, porque Deus nos criou como seres sociáveis. Então nós temos que estar no meio social. Então é importante, durante a nossa vida, nós termos amigos, né? Nós termos amigos, o melhor amigo é Deus, certo? O segundo amigo melhor é o seu cônjuge. Se você é mulher, é casada, seu marido deve ser seu melhor amigo. Se você é casado, a sua melhor amiga deve ser sua esposa, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui como é bom essa lealdade que vem de Deus. Uma amizade banhada na lealdade. Eu notei aqui, meus, veja, amizade. Eu já falei aqui. Aí eu coloquei aqui, veja interessante. O amor. O amor, existe amor
o amor é um sentimento, certo? De amizade, de lealdade, de respeito. Então o amor, ele pode ter, existe o amor entre irmãos, certo? Quando uma pessoa então existe o amor entre irmãos, né? Entre amigos, aquele respeito, né? Aquela amizade leal, quando um deseja o bem do próximo, né? Quando aqueles amigos que vão na casa do outro, né? Essa palavra amizade, ela é mais forte. Por exemplo, tem pessoas que pensam, eu tenho muitos amigos nas redes sociais, mas muitas vezes nem se vê, quando se vê na rua tem uns que nem falam. A amizade mesmo é aquele que você vê praticamente todo dia, né? Ou no trabalho, ou na igreja, né? Ou em outro canto, aquela amizade que é verdadeira, sincera. Então, meus irmãos, veja, o amor que vem de Deus, certo? O amor que vem de Deus é banhado na amizade, respeito, sinceridade e lealdade. Esse sim é benéfico para o ser humano, certo? Porém, o mundo não tem amor, certo? Mas o mundo, ele tenta demonstrar um amor que não tem. Mas segundo o amor do mundo, certo? Que vem do mundo, certo? Ele é regado na malícia, no interesse, na impureza e na sensualidade, certo? Mas o amor que vem de Deus, esse sim é benéfico para o ser humano, certo? Vamos lá. Meus irmãos, a palavra Jonatas, certo? Palavra não, Jonatas, o significado do nome de Jonatas, que vem do hebraico, significa o Senhor tem dado, certo? Meus irmãos, Jonatas, ele era um príncipe, certo? Um príncipe em Israel, certo? Ele era o primogênito de Saul e filho de Saul com Ainoã, certo? Que era a esposa, que era a rainha de Israel, né? A esposa do rei Saul, certo? Jonatas, ele tinha 3 irmãos. Ele tinha mais, na verdade, esses irmãos que eu vou falar aqui eram irmãos que eram filhos de Saul com Ainoã. Porém, nós vemos aqui que Saul também teve filhos com a concubina chamada Rispa, certo? Mas nós vemos aqui que esses irmãos aqui eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe, certo? Então Jonatas tinha 3 irmãos. Qual era? Malquissua, certo? Abinadab e Isvi, certo? Esse Isvi aqui, ele também pode ser chamado de Isbosete ou também Isbaal, certo? Muitas vezes nós vamos ver esse nome aqui, olha, Isbosete, né? Talvez o tradutor da Bíblia, ele quis modificar o nome porque Isbaal tem a ver com esse Baal aqui, ele tem referência ao deus Baal, né? Que era o deus dos cananeus. Então talvez esse nome não fosse tão apropriado, então o escrevente bíblico ali, o escriba, né, que estava transcrevendo a Bíblia, talvez ele deu uma nova variação para o nome de Isbaal, certo? Como Isbosete ou até mesmo Isvi, mas é a mesma pessoa, certo? E tinha 2 irmãs, que era Merabe, que era mais velha, certo? E Mical, que era mais nova, que depois veio se casar com Davi. A Bíblia diz que ela se apaixonou por Davi e futuramente veio se casar com Davi, certo? Meus irmãos, vocês podem conferir sobre os filhos de Saul aqui, ó, 1 Samuel capítulo 14, 49, certo? Nesse versículo aqui ele não fala sobre Isbaal, né? Só fala sobre Malquissua, Isvi, que é o Isbaal, que é o Isbosete, e os filhos de Saul, 1 Samuel 14, 49. E os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua. Eles não falam aqui sobre Abinadab, mas Abinadab era filho de Saul com Ainoã. E os nomes das suas filhas eram Merabe e Mical, certo? Nós vamos aqui. Meus irmãos, vocês podem ver aqui 1 Samuel 14, 49, 1 Samuel 31, versículo 2, 1 Crônicas capítulo 8, versículo 33 e 1 Crônicas capítulo 9, versículo 39. Eles falam sobre os filhos de Saul, certo? Então, meus irmãos, eles tinham, como eu falei aqui, ele tinha mais irmãos por parte de pai, né, que era de Saul com a concubina chamada Rispa, certo? Vocês podem conferir lá em 2 Samuel capítulo 21, versículo 8 e 9. Meus irmãos, nós vemos aqui que Jonatas, ele teve um filho, certo? Ele teve um filho. Alguns tradutores dizem que o nome do filho dele também poderia ser, tinha uma outra variação, que era Merib Baal, mas nós conhecemos eles como Mefibosete, certo? Mefibosete, que é uma outra variação do nome Merib Baal, né? Talvez por conta desse nome aqui, Baal, que
não era que eles deram esse nome aqui, ó, Merib Baal, né? E Esbaal não era que eles colocaram o nome em homenagem ao deus Baal, mas era um nome comum naquela época, não é isso? Era um nome comum e alguns personagens bíblicos tiveram esse nome parecido com o nome de Deus Baal dos cananeus, né? Então os escribas fariseus eles geralmente evitavam transcrever esses nomes que dava referência ao Deus Baal, né? Que não dava referência, como é que eu posso dizer? Que lembrava, né, do nome Deus Baal dos cananeus, certo? E nós vemos aqui, meus irmãos, que Mefibosete ele tinha 5 anos, certo? Quando Jonatas morreu, né? Devido ali em Gilboa. Nós vemos aqui quando teve a guerra ali dos filisteus contra os israelitas. Nós vemos aqui que Jonatas Malquissua, não é isso? Abinadab, eles morrem ali também na guerra. E quando os israelitas estavam fugindo ali dos filisteus, né, a Bíblia diz que o filho de Jonatas, que era Mefibosete, caiu nessa queda que ele teve quando ele tinha apenas 5 anos, ele ficou aleijado das pernas, certo? Então nós vemos aqui que um fim terrível, né? Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que de uma forma, mesmo Jonatas morrendo ali na guerra com seu pai, certo? Nós vamos ver isso no decorrer da lição. Jonatas ele foi um guerreiro formidável, certo? Cheio de coragem e fé. Que também nós possamos também ter coragem e fé desse homem que tinha muita fé em Deus e respeito. Nós vamos aprender aqui no decorrer da lição. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui e já iremos iniciar a parte 2 desse vídeo. Paz do Senhor. Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, agora voltando aqui na parte final desta lição, nós vemos aqui, meus irmãos, que Jonatas, olha aqui, veja que interessante, nós vemos aqui que Jonatas, certo? Jonatas, ele teria sido um rei melhor que seu pai, certo? Nós vemos aqui que Saul, ele começou muito bem, começou obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, andando no caminho de Deus, porém a Bíblia nos relata que depois ele foi se distanciando de Deus. Já não escutava mais os conselhos de Deus, queria agir por conta própria e foi se enchendo de orgulho, de soberba, né, de rebeldia, né, se rebelar contra Deus, né, contra o próprio Samuel, certo? Então, meus irmãos, nós vemos, já Jonatas era o contrário. Jonatas era uma pessoa de caráter, era uma pessoa de coragem, de fé, né, que obedecia à lei de Deus, certo? Então, meus irmãos, tudo isso é importante para a nossa vida. Então, Jonatas ele teria sido um rei melhor do que seu pai, do que Saul, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que após Davi vencer Golias, nós vemos aqui que até então, foi mais ou menos nessa época aí, quando Davi foi chamado para tocar harpa para que espantasse ali o espírito mal que atormentava Saul, foi que com Jonatas veio a conhecer Davi, certo? Então, meus irmãos, ali já foi se criando uma amizade, e nós vemos aqui que após a vitória de Davi sobre Golias, nós vemos aqui que se inicia uma amizade entre Jonatas e Davi, né? Nós vemos aqui que Jonatas ele presenteia Davi, lá em 1 Samuel 18, do versículo 1 ao versículo 5, nós vemos que Jonatas ele pega a sua capa de guerra, né, a sua capa, o seu arco, né, a sua espada, né, o seu escudo, ele presenteia Davi. Então nós vemos aqui que isso tem uma importância, meus irmãos, porque naquela época, que nós vemos aqui, naquela época não havia ferreiro em Israel. Então tudo isso que eles tinham, eles conseguiam de outras nações, de outras pessoas, né, porque não havia ferreiro em Israel. Está lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19 ao 22. Então era uma coisa cara, não é? Então era como se fosse um objeto, claro que era um objeto de guerra, porque era a sua flecha, a sua espada, o seu escudo, a sua capa ali de guerra. Então era um objeto de guerra de muito valor e muito caro. Então Jonatas ele presenteia ali Davi, né? Se inicia ali uma grande amizade entre irmãos, certo? Entre irmãos. Então nós vemos aqui, meus irmãos, e agora, por que eu disse que Jonatas ele obedecia à voz de Deus? Porque, veja, isso é louvável, meus irmãos. Quem é, você pode fazer até essa pergunta da sua classe, quem é hoje que abriria mão do seu direito
não de primogenitura, mas o seu direito de herdar de herdar um trono, de herdar uma fortuna, de quem abriria mão em seu próprio benefício para beneficiar o próximo. Quem é que faria isso? É como a lição fala hoje, nós estamos precisando de mais Jonatas, de mais amizades sinceras, de mais amizades verdadeiras. Né? Aquela amizade sincera e verdadeira é aquela amizade quando é uma amizade verdadeira e leal, o seu amigo, a sua amiga, ele torce para o seu bem. Ele torce para que você passe na faculdade, ele torce para que você passe no concurso, ele torce para que Deus lhe abençoe mais, certo? Ele torce para que você cresça espiritualmente, que você prospere financeiramente, que você cresça em sabedoria, meus irmãos. E muitas vezes, irmãos, hoje às vezes nós temos amigos que tá do seu lado quando você tem dinheiro, tá ao seu lado porque procura as festas, né, sair tudinho, mas quando você se passa por necessidade financeira, não fica nenhum amigo ao lado, né? A não ser aquelas amizades verdadeiras, né? Porque muitas amizades hoje é banhada no interesse, né? No interesse, na malícia, né? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a amizade de Jonatas é diferente. E por quê? Porque Jonatas ele tinha um caráter, né? Nós vemos que Jonatas ele abre mão, certo, do trono. Nós podemos ver lá, vamos ler aqui 1 Samuel capítulo 23, certo? 1 Samuel capítulo 23, versículo 17. Diz o seguinte, olha: e disse-lhe, não temas, que não te achará a mão de Saul. Nós vemos aqui que Saul já estava perseguindo Davi por inveja que tinha de Davi. Saul tinha inveja de Davi e porque havia nele uma ameaça ao trono. Veja o que Jonatas disse para Davi: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, e o que também Saul, meu pai, bem sabe. Então, nós vemos aqui que Jonatas já dizendo para Davi: olha, tu vais ser rei em Israel, porém eu serei a tua mão direita, eu serei o ministro em Israel. Então, meus irmãos, ele abriu mão do trono porque ele via que a escolha de Deus estava sobre Davi para reinar. Então, meus irmãos, quando nós estamos num grupo de pessoas, que aquelas pessoas são tementes a Deus, então todos têm o mesmo sentido de pensamento, certo? Porque todos são tementes a Deus e obedecem a palavra de Deus. Como é importante nós nos relacionarmos com Deus, porque Deus vai falar comigo, vai falar com você, vai falar com a igreja de uma forma, e toda a igreja vai perceber o que Deus quer falar e qual é o propósito de Deus. Então Jonatas ele entendeu qual era o propósito de Deus, no caso, para que Davi reinasse em Israel, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, um impasse, né? Até então, Saul dá a mão da sua filha Merabe a Davi, porém depois ele volta atrás e dá Merabe para se casar com Adriel, e depois dá Mical para se casar com Davi. Nós vemos aqui, só que Saul já estava tramando a morte de Davi. Aí é um embate, né? Nós vemos aqui de um lado o rei Saul, de um lado Davi e Jonatas no meio, né? Príncipe, filho do rei Saul e amigo de Davi, certo? Nós vemos aqui, certo? E aí, quando ele teve que tomar um lado, certo? Nós vemos aqui que havia um embate e Saul estava querendo matar Davi, certo? Só que Davi, ele era o quê? O escolhido. Ele era o escolhido de Deus, certo? De Deus, para reinar ali em Israel. Então, quando Jonatas ficou entre seu pai e Davi, ele escolheu Davi, né, seu amigo, porque ele via que Davi era abençoado e escolhido por Deus, certo? E nós vemos aqui, mas mesmo assim, ele não deixou de amar seu pai, porque era seu rei e seu pai. Ele só não concordava quando Saul queria matar Davi, mas mesmo assim, ele honrava Saul, porque nós vemos que até Jonatas era fiel ao seu pai até na morte, porque Jonatas morreu ao lado de seu pai na guerra junto com os filisteus. Então, meus irmãos, Jonatas realmente era uma pessoa de caráter. Vamos lá. Olha aqui, eu falei aqui, olha, quem aqui abriria mão, né? Quem aqui abriria mão dos benefícios próprios em favor do outro, né? Vamos ler aqui Provérbios 20. A lição fala aqui,
Provérbios capítulo 20, versículo 6. Provérbios 20, versículo 6, diz assim, olha, cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Então nós vemos aqui que Jonatas era fiel a Deus, certo? Jonatas, ele era fiel. Vamos escrever aqui que é bom que a gente lembra, né? Jonatas, ele era fiel a Deus, certo? Jonatas era fiel a Deus. Jonatas era fiel ao seu rei, que era seu pai Saul, e Jonatas era fiel a Davi. Como é que pode uma pessoa ser fiel a Deus, ao rei e a Davi? Ele era fiel a Deus porque ele era temente a Deus, certo, Jonatas? Ele era fiel a seu pai porque era o rei, ele amava porque era seu pai, mesmo não concordando com as coisas erradas de Saul. E Jonatas era fiel, honrava e era fiel a Davi, porque via em Davi um homem escolhido por Deus, e que ele, Davi, era um homem sincero, leal, como também Jonatas era sincero e leal. Então nós vemos isso aqui, certo? Nós vemos aqui que a Davi, veja que interessante, quando há uma amizade verdadeira, né? Nós vemos que naquela época tinha muitas guerras, então eles não tinham eles poderiam morrer a qualquer momento, a qualquer momento poderia surgir uma guerra ali e eles morrerem. E as famílias deles ficariam sem o patriarca, né? Sem o provedor da família, podemos assim dizer. Então, nós vemos aqui que Jonatas e Davi eles fazem uma aliança. Que aliança era essa? Vocês podem ver lá. Isso já era Davi pagando. Essa passagem aqui fala quando Davi já era rei e estava pagando a promessa que tinha feito, a aliança para com Jonatas. Mas em 1 Samuel capítulo 20, né, e também tem outro que eu não lembro aqui, mas no capítulo 20 de 1 Samuel vocês podem ver, nós vemos aqui que eles fazem uma aliança. Davi, ele faz uma aliança com Jonatas, certo? Um com o outro. Que aliança era essa? Olha, se eu morrer, você vai cuidar da minha família. Se eu morrer, aí Davi falou para Jonatas, se eu morrer, você cuida da minha família. E Jonatas falou para Davi, se eu também morrer, você vai cuidar da minha família, da minha semente, da minha descendência, certo? Então nós vemos aqui que já depois, quando Jonatas tinha morrido, Saul tinha morrido, Davi já era rei. Nós vemos aqui que Davi ele procura saber, né? Tocado por Deus, lógico. E Davi chega para os seus súditos ali. Vocês podem ver em 2 Samuel capítulo 9, versículo 13. Olha, tem alguém da descendência de Saul e de Jonatas para que eu use de benevolência? Aí, olha, existe um homem, existe um filho de Jonatas, né? Mefibosete, porém ele é aleijado das pernas. Ele está numa cidade chamada Lodebar. Aí o rei manda chamar ele, né? Veja como é magnífica essa história. Quando Mefibosete chega na presença do rei, ele se prostra, né? Ele era aleijado das pernas devido a uma queda que ele teve quando ele tinha 5 anos de idade, certo? Então ele já era adulto, lógico. E nós vemos aqui que Davi faz, olha, a herança que era de teu avô Saul e de teu pai Jonatas, eu te darei de volta. Veja como, assim meus irmãos, Deus fará conosco aquele que for fiel a Deus, glória a Deus. Então veja como Deus, ele abençoa, né? Então veja Davi, como ele honrou essa aliança que ele fez com Jonatas. Ele devolveu a Mefibosete toda a herança e as terras que era do seu avô Saul e do seu pai Jonatas, e assim ele pôde ajudar a perpetuar a semente de Jonatas através de Mefibosete. Amém, meus irmãos? Então, muito maravilhosa essa história, certo? Então, meus irmãos, por que isso? Olha aqui, o legado, certo? O legado se deixa em pessoas e não em coisas, certo? Não se deixa em coisas. Vamos ler aqui Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18. Provérbios 18, 24, diz o seguinte, olha. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão, certo? Agora João, acho que é João que eu notei aqui, João 15. Vamos ver se é esse mesmo que eu notei. João 15, diz assim, olha. Não, acho que eu notei o versículo errado. Não, já notei o versículo errado. Então, meus irmãos, nós vemos aqui como é maravilhoso, né, Deus. Né? Olha aqui, olha.
quem tem caráter, certo, não aceita suborno contra o inocente. No caso, né, Jonatas não aceitava as perseguições de seu pai Saul para com Davi, porque ele sabia que Davi era inocente, certo? Então Jonatas foi leal a Saul, como já falei aqui, porque era seu pai e rei, né? E também foi leal a Davi porque ele era escolhido de Deus e porque era seu amigo. Meus irmãos, para finalizar aqui, vamos ler essa passagem aqui, olha, 2 Samuel, certo? 2 Samuel, capítulo 1. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26. Em outras passagens diz que Davi amava a Jonatas com toda a sua alma, certo? 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte, olha. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Isso já era após a morte de Jonatas, né? Isso era Davi chorando por Jonatas e por Saul, né? Mas aqui ele exalta a Jonatas. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres, certo? Meus irmãos, aí vem aqui, né? Os grupos homoafetivos, eles dizem, né? Os grupos LGBTQI+, e por aí vai, eles dizem que existia uma relação homoafetiva entre Jonatas e Davi, certo? Eles se apegam nessa passagem porque o próprio Davi diz que o amor de Jonatas, que ele tinha por Jonatas era maior do que o amor que ele tinha pelas mulheres. Vamos lá. Meus irmãos, naquela época, eu concordo, lógico que não, certo? Tanto Jonatas como Davi eram homens tementes a Deus. E se eles tivessem praticado alguma coisa errada, a Bíblia falaria. Então não concordo com isso quando esse grupo homoafetivo vem se apegar nessa passagem. Eles não eram gays, eles eram homens, eles eram irmãos, eles tinham amor de um com o outro para com um irmão, certo? Naquela época, nós temos que entender o seguinte, olha, que naquela época era uma época de guerras, certo? Então os homens passavam meses, semanas, meses fora do arraial, fora da sua cidade, certo? Então nós vemos aqui, e naquela época, meus irmãos, os homens, a maioria tinha várias mulheres, certo? Então, se você tem várias mulheres, o amor que você tem por uma e por uma outra, o amor vai ser dividido, certo? Podemos se dizer, certo? Então, Davi, ele tinha, porque imagine você vai para uma guerra, você está com seu amigo ali que é leal, que é um amigo para todas as horas, tem outra guerra, você vai para lá, um ajuda o outro, um livra a vida do outro, para onde eles iam, Deus abençoava eles, esse amor que tinha entre eles, era o amor, errei aqui, peraí, é aqui, ó. Esse amor aqui era o amor entre irmãos, certo? Eles eram irmãos, certo? Aquele amigo para toda hora, aquele amigo que você tem como um irmão, como nós lemos aqui em Provérbios, que há amigo mais chegado do que um irmão. É quando você vê ele, tem prazer de estar com ele, de conversar com ele. Então naquela época eles iam para a guerra junto. Eles iam para a guerra junto, eles voltavam da guerra junto, eles viam as vitórias de Deus juntos, eles viam as bênçãos de Deus juntos, então eles estavam ali um com o outro, meus irmãos. Então nós vemos aqui que essa ideia aí dos grupos homoafetivos é totalmente descabida e vem tentar distorcer a palavra. Mas a palavra de Deus é santa, certo? Davi, lógico que veio depois como rei, veio cometer seus erros, né, com Batseba e outros erros que ele cometeu, mas nós vemos aqui que eles tinham um amor entre irmãos, certo? Entre irmãos, tinha aquele respeito, né? O amor que eles tinham ali era um amor de respeito, de sinceridade e lealdade para com o outro. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Paz do Senhor e até a próxima lição.